Olá, bom dia. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, agora já na série O Reino de Deus. Fizemos o vídeo anterior, que é um vídeo que fecha a série O Império e ele inicia esta série O Reino de Deus. Este já é o segundo vídeo da série O Reino de Deus. Então, aqui nós vamos mostrar de uma maneira o mais claro possível como é que aconteceu a primeira traição do homem ao projeto de Deus. Muito antes de Esdras, que foi o grande canalha, o grande patife, o grande traidor. Então nós vamos ver assim que Deus é traído a cada vez que o homem usa a inteligência. Neste capítulo, o segundo da série, nós vamos mostrar a primeira grande traição. Contudo, não podemos deixar de pedir a vocês que deem seu like. O dedinho tem aparecido pouco, minha gente. É importante para mim. Então, como é que se faz? Coloca o dedinho lá. E inscrevam-se no canal. Estamos crescendo pouco a pouco. Colégio Magos Caldeus está progredindo. Estamos com 14 membros já. E o material, agora o pessoal descobriu que pode me pedir o material. Estão chovendo pedidos daquilo que eu posso oferecer. Talvez não seja muito, mas é o que eu posso. E assim, nosso curso está começando a tomar corpo e a ser aquilo que eu sonhei um dia. O Projeto Caribu. Um curso de reeducação de adultos que preenchesse as lacunas, as mentiras, a falsidade e aquilo que o tempo todo ciência, religião e a família, sem saber, vai passando de geração em geração. Esse é o Projeto Caribu. Reeducar uma geração que foi enganada, que foi ludibriada. E esse ato de ludibriar é o que nós vamos enfocar. Estamos já enfocando lá no Império e agora aqui vai ser com mais clareza. Agradecemos sensibilizados aos nossos 8 caribus que, de uma maneira emocionante, me dão o sustento digno. A eles, a minha gratidão. E vamos ao vídeo. Por volta do ano 9000 a 7000 a.C., acontece uma grande revolução na história da humanidade. Essa revolução é aparentemente inexplicável, porque o homem pré-histórico, do Paleolítico, com as suas famosas pinturas, as cavernas rupestres, com o seu monoteísmo, aqui ainda temos as pinturas, com o seu monoteísmo, aqui nós temos o xamã, né? Aqui o espaço onde ele vai pintar, ou já pintou um boi, já pintou, porque os intestinos dele estão caindo aqui, e ele aqui está idealizando, né, o que é que isso vai causar, e aqui nós temos a unidade primordial, talvez o que na Bíblia se chama o Éden. E aí, a unidade baseada na base sólida do monoteísmo, que afirma que todos somos filhos de um só Deus. Tenha ele o lado paterno, tenha ele o lado materno. Aqui, no Paleolítico, nós temos o lado materno de Deus. Isto vai ser quebrado. E aí, justamente, é o que vai ser enfocado nesse capítulo. A primeira grande traição será o ser humano afirmar que isto não é verdadeiro.
que nós não somos filhos de um mesmo ser, que a humanidade, então, está dividida em filhos de Deus e filhos da natureza. É essa a grande revolução que acontece, segundo os historiadores, inexplicavelmente, e que vai dar origem a uma novidade completa. As cidades, os agricultores, os caçadores. Então, vamos começar aqui mostrando a vocês o que é que aconteceu. A grande mãe, portanto, que seria o Deus único, com o seu lado feminino, ela unificava os homens. De que maneira? Todos somos filhos, inclusive os animais, de único ser criador. Portanto, todos somos irmãos. Assim, a unidade do homem com a natureza era assegurada. E essa unidade vai ser quebrada. Vai ser quebrada no período chamado Neolítico, por volta de 9.000 a 7.000 anos antes de Cristo. E aí, essa será a grande traição. Por quê? Porque vai aparecer a diferença que tornará logo, logo o povo e o monarca. Você vê aqui sentado no trono um homem com um copo de vinho sendo servido por dois outros. O que está aqui é o monarca, é filho de Deus. Os dois que estão aqui são filhos da terra. Esse é filho do céu. Esses são filhos da terra. Aconteceu a ruptura. Perdeu-se o que não devia ser perdido. O Graal, no romance de Arthur e da Távola Redonda. Ou seja, o recipiente único, o planeta, que seria capaz de alimentar todos os seus filhos e torná-los uma única comunidade de irmãos, vai se dividir. E aí, essa divisão vai ser feita pelos mais fortes. Os caçadores fortes, aqui nós temos ideologicamente homens fortes, vão se sobrepor aos homens simples, frágeis, juntamente com os xamãs. Acabamos de mostrar aqui há pouco, né, um xamã deitado no chão, mas nós temos uma imagem melhor, em close dele. Então, gente, vai acontecer o que nós talvez pudéssemos ligar ao episódio da Bíblia, que seria o paraíso, a saída do paraíso terrestre. Talvez, eu creio, que seja bastante justo fazer essa ligação. Aqui está. Então, minha gente, entre 9.000 e 7.000 a.C., os xamãs se tornam sacerdotes. E os caçadores unem-se a eles, num plano diabólico, que não se sabe como acontece, mas que se sabe que acontece. Ou seja, o homem primitivo, que vivia numa comunidade única, na unidade da natureza, vai se dividir. Vai acontecer, deixa eu procurar aqui porque está na ordem. O homem era nômade, como caçador, e ele vai passar de caçador e de nômade, ele vai passar a sedentário e vai construir as cidades. E aí, isso será feito através de um pacto. Haverá um pacto, e neste pacto, a mulher ainda permanece com as características de mãe. Vocês vejam aqui o bumbum grande, os quadris largos. Então a mulher vai evoluir devagarzinho. Ainda tem o trono
E aqui os animais ainda são importantes, porque a vida do Paleolítico é totalmente, como diz Arnold Hauser, utilitarista. Então, nós começamos com a vida do homem como nômade. Ou seja, ele sai de lugar para lugar. Quando a caça escasseia num lugar, ele vai para outro. De nômade, ele vai passar para nômade, vai passar para sedentário. Então, nômade quer dizer que não tem lugar fixo, que não tem morada fixa. E ele aí vai passar para sedentário, para sedentário, exatamente. E vai dividir, então, em agricultores e em caçadores. Então, a humanidade vai se dividir em 3 classes. Misteriosamente, segundo a história não sabe explicar o que aconteceu. O professor Marlanf está aqui aventando uma hipótese. Então, os caçadores, que são aqueles homens fortes, e os xamãs, que são os intelectuais, eles vão se unir num pacto diabólico, que talvez nós possamos relacionar com o episódio de Gênesis da saída do paraíso. Comer a árvore do bem e do mal. E assim, abandona-se o nomadismo, que está representado aqui por esse mapa. Faltava comida em um lugar e iam para outro. Faltava nesse e iam para outro. E assim ele se desloca. E esse deslocamento é que dá ao homem o nome de nômades. E ele acontece uma coisa que na Bíblia é relatada como se fosse a tentação de comer o fruto da árvore do bem e do mal. E o assassinato de Abel por Caim. Então, vamos deixar claro. A vida do homem era nômade. Deslocava-se de um lugar para outro. A mulher tinha características de mãe e a beleza física não importava. Importava a maternidade. Isso vai perdendo. Aqui ela já não tem tantas características quantas nós vamos ver aqui na Venda do Céu. E vamos mostrar já. E ele vai haver, portanto, uma grande diferença. Então, os xamãs se tornam sacerdotes, através de um pacto com os caçadores. Se tornarão, então, dividirão o grupo em agricultores e em caçadores. Os mais fortes, então, serão os caçadores, que seriam aqueles que vão dar sustentação aos sacerdotes. Devido à sua força, devido à brutalidade com que eles são capazes de matar um animal, agora eles matarão também o homem. Acho que eu posso relacionar isso com o episódio bíblico da morte de Abel por Caim. Então, vai haver uma divisão em classes através de um pacto em que os xamãs, tomando o nome de sacerdotes, unem-se aos caçadores, os mais fortes. Então, os mais inteligentes unem-se aos mais fortes. E o povo comum vai ser apenas os empregados, que vão fazer o quê? Vão fazer o trabalho comum. Vão fazer o trabalho de arrebanhar os animais. A grande mãe deixa de existir. Não são mais filhos de uma única mãe. A terra, Géia, ou Zeus, ou El, não importa. Agora, os filhos dos deuses serão apenas a nobreza que constitui a realeza sacerdotal que constitui a classe sacerdotal e a classe
real, a realeza e os sacerdotes. Gente, aí está a primeira grande traição. Compreenderam? Então, no Éden, que nós consideramos que seria esse paraíso, o homem que vivia como uma comunidade, unido à natureza e unido a si. Um caçador saía para um lado, outro grupo de caçadores para o outro lado. E quando aquele que trazia o produto da sua caça jogava no centro da tribo, do terreiro, e as mulheres tratavam, e aquilo era de todos. Não havia nada meu, era nosso. Jung vai chamar isso de individuação. E hoje, o trabalho do homem moderno é voltar a esse estado no que se chama individuação. Agora, como professor de português, me deixe explicar o que é individuação. Nós usamos a palavra indivíduo para usamos erroneamente para dizer eu sou um indivíduo. Eu não sou um indivíduo. Eu sou uma pessoa. Indivíduo é o total. O indivisível. Então, a comunidade do Paleolítico era indivisível. Era um indivíduo. Entenderam agora? Aí está a chave. Não usem mais a palavra, pelo menos quando falarmos assim, na nossa terminologia. Falando aqui do reino de Deus, indivíduo quer dizer a totalidade. O uno, a unidade, o indivisível. E aí, esse indivíduo vai se fragmentar. E se vai fragmentar em 3 classes. A classe dos sacerdotes, que faz um pacto com a classe dos caçadores, os sacerdotes porque têm inteligência e os caçadores porque têm força. Não sabemos exatamente quando isso aconteceu. É mais um mistério da história. Mas o fato é atestado pelos acontecimentos. As cidades vão aparecer. Os homens comuns e as mulheres comuns vão passar a obedecer aos reis. E os filhos de Deus serão apenas os nobres, a nobreza. Aqui está, portanto, ilustrando mais uma vez, supostamente um caçador forte. Um homem comum não pode resistir a esse belo espécime que matará um outro homem com a mesma facilidade com que ele matava um animal, com a mesma brutalidade. E esse ser se une com outro ser. Essa casta se une com outra casta, os xamãs. E eles dois, unidos, aqui nós temos em close, nós temos um quadro pequeno, então o xamã se torna sacerdote e o caçador se torna guerreiro. Essas 2 classes unem-se fazendo um pacto intelectual. Nós 2 separados somos fracos. Eu, como sacerdote, tenho como preocupação fazer com que a grande deusa nos dê alimento. E vocês, como caçadores, depois do ritual, aqui o animal está morto, está estrebuchando, está caindo aqui o fato dele, e vocês, como caçadores, vão fazer aquilo que eu idealizei. Então, o sacerdote, magicamente, idealiza a morte do animal, faz o ritual de matança em efígie, e o caçador vai realizar isto. Estas 2 categorias de seres, que eram inicialmente um indivíduo com a totalidade da tribo, vão se separar. Vai haver uma fragmentação. E a sociedade vai deixar de ser nômade para ser sedentária. Eles vão sentar no trono, sacerdotes e reis. O rei senta e o sacerdote fica ao seu lado. Entre 9.000 e 7.000 anos antes de Cristo acontece esse pacto. Isso é apenas dedução, mas os fatos provam. E juntos, a inteligência dos sacerdotes, Nahash, na Bíblia, a serpente do Éden,
e a força brutal dos caçadores vão se juntar, vão se unir. E aí podemos relacionar isso com o episódio bíblico? Podemos. Nahash é o nome da serpente. A serpente do Éden que sugere a Adão e Eva que modifiquem a ordem edênica. Pois bem, minha gente, não há como não relacionar as duas coisas. A ordem do Paleolítico vai ser modificada. E essa ordem, que era a univocidade, a unicidade, a unidade, vai ser fraturada. A tribo vai ser dividida em classes. Duas classes privilegiadas, sacerdotes e reis. E o resto vai ser empregado deles. Então, os sacerdotes, com a sua inteligência, vão mostrar coisas que a humanidade não sabe. E aí, por exemplo, enquanto que o homem comum da tribo vai temer o raio, porque não sabe de onde vem, o sacerdote já descobriu, porque ele tem acesso ao astral, ele tem acesso através da projeção no êxtase, e ele sabe que é um fenômeno da natureza, e ele ameaça a tribo de mandar um raio sobre elas, como Zeus, se não obedecerem a ele. E assim, pelo terror imposto pela religião, agora já não é magia, agora vira religião, e através desse conhecimento, portanto, a árvore da ciência do conhecimento é exatamente o exercício do poder sacerdotal, utilizando-se do seu conhecimento e da sua inteligência para aterrorizar a tribo, e assim mostrando que eles eram superiores. E, juntamente com os caçadores, eles fazem um pacto, e esse pacto vai fazer com que nós tenhamos o período neolítico, no qual a humanidade vai se dividir. Ou seja, aqui nós temos um mapa cronológico, esse mapa cronológico dá acontecendo no Egito, mas isso é apenas hipotético. Aqui nós temos o rei e a sua rainha. Aqui já estamos na pujança dessa revolução, mas ela não começa assim. Ela vai começar com reis absolutamente pobres, digamos assim. A única diferença é que eles terão poder. Eles sentarão nos tronos, eles serão adorados e imporão ao povo uma religião falsa. Não há mais a unidade primordial, não há mais o monoteísmo. A humanidade corrompe-se, como o Júlio Sorri mostrou ali. Então, essa religião se torna comum. O povo passa a acreditar em tudo: chacais, aves, crocodilos, rios, árvores, tudo será Deus no Egito, diz Heródoto. No Egito tudo é Deus menos Deus. Então, essa religião, que era a religião do povo, será agora cultuada de maneira sofisticadíssima, de modo a que, cada vez mais, o povo esteja consciente de que os reis constituem as famílias divinas. Está em francês, é a Larousse, mas vocês podem ver, Les Familles Divines. Ou seja, vai haver aqui, nós temos o mito de Geb e Nut, o céu e a terra, e tem um intermediário que é a atmosfera, não lembro agora o nome. Dans chaque centre d'écoute des locaux était conçu tout naturellement comme le Dieu universel. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber essa figura representa a mulher aqui, Nut, é o céu. E aqui deitado no chão, nós temos a terra, Geb. Curioso, é o contrário.
Então o céu aqui é feminino, Nut, e a terra aqui é masculino. E tem a atmosfera que está sustentando o céu. Esqueci o nome da divindade. Queria encontrar aqui. Geb, Nut e é o cosmos, né? Então a noção de cosmos vai ser não temos aqui, não temos aqui. Desculpem, mas pensei que fosse fácil encontrar nessa figura. Mas então nós temos aqui um Deus que sustenta o céu, que é a atmosfera. O céu que é representado por Nut e a terra que é representada por Geb deitado. E aí, agora nós temos a grande desgraça. La famille divine. As famílias divinas. As famílias divinas serão os reis e os sacerdotes. E os homens, vejam, isso é importantíssimo, minha gente. Vai surgir algo inimaginável no Paleolítico. A unidade primordial da tribo vai ser quebrada. Aqueles homens mais fracos, aquelas mulheres mais fracas, vão ser utilizadas num esquema criado pelos sacerdotes e pelos guerreiros. Vão fazer um grande corredor de varas, de troncos, e vão mandar o povo e os caçadores juntos, vão fazer com que os rebanhos sejam lançados, obrigados aos gritos, aos urros, e os rebanhos vão correr para aquela armadilha. É um funil. E assim, esses rebanhos, fugindo daquela multidão urrante, ele vai entrar nesse funil e vai entrar nesse curral, e eles vão fechar a porta. Agora eles não precisarão mais sair para caçar. Desaparecem os caçadores. Desaparecem os caçadores. Eles não têm mais que sair para caçar. Logicamente, o sacerdote também não tem mais que fazer a sua invocação à deusa mãe para poder criar a ideia de que os caçadores irão fazer a caçada e vencer. Eles é quem imaginaram isso. A vegetação vai ser domada, né? As mulheres e as crianças serão os coletores, como eram sempre, mas agora os sacerdotes vão usar o seu conhecimento para domar a natureza e transformar a alimentação através do hibridismo, através da combinação de alimentos, tornando-os cada vez mais digeríveis, cada vez mais aptos para a alimentação do ser humano. Esse é o trabalho dos sacerdotes. A ciência se torna maldita e a força se torna a lei da força, os caçadores, e a inteligência diabolicamente utilizada para tornar o ser humano escravo. Então nós teremos uma multidão de escravos que serão, aqui está representado um homem comum, mas já estamos na Mesopotâmia, e aqui um monarca. E em vários lugares vai haver essa representação. A grande desgraça foi feita. A partir de agora, nós vamos evoluir até essa coisa lindíssima, que é o faraó Tutankhamon, o faraó menino e a sua esposa. Vamos chegar a isso, mas estamos longe disso ainda. Estamos ainda no ano 9.000 a 7.000 a.C. E aí a maioria da tribo será escravizada. Aqui nós temos o rei mostrando sua força com o leãozinho nas mãos, para mostrar que o animal doméstico dele é um leão. Acho que aqui não tem outra figura que nos interesse. Minha gente, não há como não relacionar isso com o mito bíblico de Gênesis, quando Abel mata Caim. Desculpa, quando Caim mata Abel, ou seja, sacerdotes e guerreiros
matam os seus irmãos mais fracos e os submetem. Aí está o mito decodificado. Os inteligentes sacerdotes, mágicos, magos, e os fortes caçadores se unem num pacto, e esse pacto vai criar a nobreza, a família divina, os filhos de Deus, e os demais serão apenas servos. Aí está a grande revolução do Neolítico. E aí temos outro mito aqui no Gênesis 2. Além da morte de Abel e Caim, já é no Gênesis, vamos colocar em ordem. Primeiro de que tudo, Adão está no paraíso. Deus vem passeando e diz: onde estás, Adão? Por que te escondeste de mim? E ele diz: estava nu e tive vergonha. Nu porque descobriu em si o egoísmo. A nudez de Adão aqui é simbolicamente a visão do próprio egoísmo dentro de si. Essa é a nudez. Decodificando o símbolo do livro do Gênesis, o homem tem vergonha de Deus porque ele se sente nu diante de Deus. Ele agora não é mais uma unidade com o todo tribal. Ele agora fraturou a tribo. Eu te vi passeando na brisa da tarde. Tive medo porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? A fruta que eu comi, que a mulher me ofereceu. Essa nudez, minha gente, deve ser entendida, decodificada, como sendo a descoberta do egoísmo existente no fundo do ser humano. No Paleolítico, que nós podemos considerar o Éden, o homem não conhecia o egoísmo. Como eu disse, os caçadores saíam para caçar. Aquele grupo conseguia a caça, colocava sobre a terra, o chão, as mulheres tratavam e todos comiam. Agora não vai ser assim. É meu, é meu. E aí, para escândalo de vocês, vou dizer uma coisa curiosa. As mulheres eram comuns. Não havia minha esposa e a esposa do outro. Para quê? Para que não houvesse distinção. Ou seja, o homem e a mulher, deitados no solo, eles dizem das cavernas, não acredito. Não acho que era o homem das cavernas. Porque o homem que é capaz de imaginar esse plano, o homem que é capaz de pintar o teto e as paredes da caverna com 6 metros de altura, não ia dormir no chão de uma caverna. Mas dormia todo mundo junto. E ali o homem e a mulher que estão um do lado do outro, sentem tesão e eles transam. E o filho nasce. E pronto, ela engravida, se mistura com as outras e ninguém vai saber de quem é o filho. Para nós isso é escandaloso. Para eles era fundamental. Porque aquela criança, não se sabendo de quem era da tribo. Vejam só, para nós parece uma coisa, vamos dizer assim, imoral. Parece promiscuidade. Não era. Na cabeça dele era. É filho de todos. Cada membro da tribo, cada criança, tinha que ser cuidada por toda a tribo. Esse era o artifício usado pela natureza. Era correto, porque não havia distinção. Como eu não sabia se aquela criança era minha filha ou não era minha filha, meu filho ou não era meu filho, eu cuidava dela como fosse meu filho. Então, desaparece isso, passa a ser a minha esposa, o meu marido, vai aparecer agora o possessivo. O que é meu, o que era de todos, deixa de existir. O sacerdote vai usar os conhecimentos dele para encurralar os animais, e assim, os animais encurralados vão fazer com que eles não precisem mais ser nômades. Eles vão ser sedentários, vão ficar ali. E quando precisarem de um boi, vão apenas entrar no curral, tirar um boi e matar, ou um cavalo, ou um veado. Isso é a ideia dos sacerdotes. Quem executa os caçadores? Sacerdotes pensam
e aterrorizam. E os caçadores brutalmente matam. E aquele que se rebelar contra essa nova ordem, já podemos usar a palavra agora nova ordem, é a primeira nova ordem mundial. Chama-se Neolítico. Não é um milagre. Não acontece bruscamente. Acontece através de um pacto entre as duas classes privilegiadas da sociedade, que se achavam iguais e agora vão ser a família divina. Pronto. Aconteceu a desgraça. O homem conseguiu estabelecer o que é bom e o que é mal. Comeu o fruto da árvore da vida. O que é bom, que nós sejamos deuses, ou filhos de Deus, e reinaremos sobre a plebe, e eles serão filhos da terra. E poderei matar o meu irmão, porque ele não é meu irmão, porque ele não é filho de Deus. O assassinato de Caim, de Abel por Caim. Os dois mitos se explicam assim facilmente. É assim que Gênesis 2 mostra a passagem do Paleolítico para o Neolítico de modo mítico. Árvore da ciência, sabedoria dos sacerdotes, a morte de Caim, de Abel por Caim, matam o irmão, não necessariamente morte física, mas quando ele é dividido e a elite sacerdotal e real passa a ser a única a ter os privilégios, acabou-se. Então, nós temos aqui, assim começou tudo. Um rei sentado no trono, servido pelo povo. Ainda aqui já é um pouquinho mais à frente, mas é bem perto do ano 9000. É a figura mais próxima que encontrei, que vai nos dar essa ideia. Então, um filho de Deus e os filhos da terra. Esses vão ser escravos desses. E esses vão ser assessorados pelos sacerdotes. E assim, a força brutal vai matar os mais fracos. Só quem tem direito a ser chamado filho de Deus é a nobreza. E os mitos, então, vão ser abundantemente utilizados para mostrar a diferença entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Queria encontrar novamente, né, a figura de Geb e Nuti. É no Egito, então não é aqui, é no Egito. Então nós vamos encontrar as famílias divinas que mostra Geb e Nuti. E aqui já o panteão completamente organizado. Aqui o panteão já completamente organizado. Enki, Ninursag, An, Enlil, já estamos aqui, os deuses. Os deuses não são deuses, são homens. Daí a árvore dos sumérios ser exatamente essa genealogia para garantir o poder aos filhos. E assim, nós vemos, infelizmente, desgraçadamente, a figura de um homem que recebe do céu os raios de Deus, tornando filho de Ra, portanto, o único divino. E os demais, filhos da terra, portanto, sem nenhuma importância. E aí, queria de novo mostrar a figura de Geb e Nut. Não estou encontrando aqui. Então, vou ficar sem mostrar. De qualquer maneira, já mostramos para vocês. Então, vai acontecer as famílias divinas. E com essa noção de que há famílias divinas e há famílias que não são divinas, a humanidade é fraturada. Uma nova ordem é instaurada.
E essa nova ordem é miticamente descrita em Gênesis 2 como sendo o assassinato de Abel por Caim. Onde está o teu irmão? Ele diz, porventura eu sou responsável pelo meu irmão? Quer dizer, não há mais uma ligação entre irmãos. Acabou-se a fraternidade. Perdeu-se o que não devia ter sido perdido. O Graal na lenda de Arthur. Onde está o teu irmão? Pergunta Deus. Todos eram irmãos. E Caim responde a Deus, porventura eu sou o guarda do meu irmão? Eu tenho alguma responsabilidade com ele? Não, não tenho. Por que não tem? Porque ele descobriu em si a sua nudez, o egoísmo fundamental do ser humano, que vai fazer Jesus Cristo e o Eclesiastes dizer, o homem é mau desde o momento do seu nascimento até o último vagido no leito da morte. Pronto. Aqui está o segundo capítulo, a grande revolução do Neolítico. A primeira nova ordem mundial. A primeira rebelião do homem contra a ordem natural das coisas, que seria a integração, a individuação que hoje Carl Gustav Jung diz que o homem deve procurar. Perdeu-se lá no passado. Graças a Deus, reconquistei. Eu sou um indivíduo. Eu posso usar para mim o homem indivíduo. Eu atingi a individuação, graças a Deus. Não me considero separado do meu próximo. Eu sou o outro e o outro sou eu. Je suis l'autre. Eu sou o outro. Mas essa noção foi perdida. E nunca, jamais poderia ter acontecido. A unidade primordial se fratura e o uno, a unidade fundamental, é quebrada em duas partes. A nobreza e o povo. Os filhos de Deus e os filhos da terra. Essa é a grande revolução que nós vamos chamar o Neolítico. A nova ordem mundial no seu germe, no seu embrião. Entenderam? Saímos então do Paleolítico, o Éden, onde todos eram um, onde a unidade primordial imperava, onde todos eram filhos da deusa, e portanto todos eram divinos, até os animais, porque ela era chamada Senhora dos Animais, o homem estava incluso, e aí a integração com a natureza desaparece, homens e animais se separam, o homem se separa da natureza e se separa de si mesmo. Vai começar agora a grande epopeia, que vai fazer com que o homem cada vez se torne mais brutal, mais violento. A força vai ditar o direito. E o sacerdote vai assessorar o rei. E vai ter um lugar privilegiado, destacado, um status, porque é ele que sabe que, na verdade, o raio é um fenômeno atmosférico, mas ele usa isto para aterrorizar a tribo e ameaçá-la. Se não fizer o que eles quiserem, ele vai mandar um raio fulminar todo mundo. E assim, através da magia, do conhecimento, da sabedoria, não é sabedoria, usei mal a palavra. Então, o conhecimento sacerdotal mágico se tornará religioso e a magia se torna religião organizada e com essas duas classes. Acho que eu expliquei suficientemente. Acho que está claro. A nova ordem mundial, na sua primeira fase, já é perversa. O Neolítico, entre 9.000 e 7.000 anos antes de Cristo. Até o próximo.